Olá pessoal, aqui é o professor Edilson e hoje eu vou dar introdução aqui a um assunto de progressão geométrica com vocês, ok? Olha lá, vou relembrar com vocês progressão aritmética, só a característica e a forma do termo geral, para fazer a diferenciação entre PA e PG, no caso PG, progressão geométrica. Então, eu vou por aqui essa sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? E nós vamos relembrar por que ela é uma progressão aritmética. Observe, né? Ó, de 2 para 4, eu aumentei quanto? Eu aumentei 2. Olha lá. De 4 para 6, eu aumentei quanto? 2. De 6 para 8, eu aumentei quanto? 2. De 8 para 10, eu aumentei quanto? 2. De 10 para 12, eu aumentei quanto? 2. Então, observe que de o termo para o outro, eu estou sempre somando o mesmo número. Né? Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Então, este número que eu estou sempre somando, que é o mesmo número, e por ser o mesmo número, a gente chama de constante, né? Um número constante, porque é sempre o mesmo valor, né? É a minha razão, né? Na progressão aritmética, esse mais 2 é a minha razão. Então, a razão na progressão aritmética, que é esse mais 2, né, é um número que eu vou estar sempre somando. Olha lá, ó, sempre somando para obter o termo posterior. Né? Olha lá, 2, eu somei com a razão para obter 4. 4, somei com a razão para obter 6. 6, somei com a razão para obter 8. E assim sucessivamente. Essa é a característica da progressão aritmética. Você tem o mesmo número que sempre somado ao termo anteriormente, né, já dá o próximo termo da sequência. Tá? Na progressão geométrica, né, já é um pouco diferente. Ó, se nós pudéssemos observar essa sequência, ó, 2, olha lá, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 4, eu poderia falar 2 mais 2 dá 4, mas 4 mais 2 dá 8? Não. 8 mais 2 dá 16? Não. Então já não é uma progressão aritmética. Né? Não existe um único número, por exemplo, como esse, que eu vou somar sempre para dar o imediatamente posterior. Não. Então, o que está acontecendo de 2 para 4, de 4 para 8? Está dobrando. Então de 2 para 4, pessoal, ó, eu estou dobrando. Então, vezes 2. De 4 para 8, eu estou dobrando, vezes 2. De 8 para 16, eu estou dobrando. De 16 para 32, eu estou dobrando. De 32 para 64, eu estou dobrando. Né? Então, na verdade, aqui, eu estou fazendo o quê? Sempre multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Né? Então, eu encontro aqui uma razão. Por que a razão aqui na progressão geométrica é representada pela letra Q minúsculo? Né? Porque, na verdade, vem de uma divisão, de um quociente. Então, o Q é da palavra quociente, que significa uma divisão. Então, o que eu faço aqui? Eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro termo. Olha lá, e vou encontrar a razão. Então, na verdade, né, a razão ela não está somando, como na PA, ela está multiplicando. Multiplicando. Olha lá. Então, a razão eu sempre vou multiplicar a cada termo anterior para obter o posterior. Tá? Ó. Então,
2 multiplicado com 2 dá 4. 4 multiplicado com 2 dá 8 e assim sucessivamente, ok? Bom, essa é a característica de progressão geométrica. Então, a razão da progressão aritmética, a razão, é sempre multiplicada. Na progressão aritmética, a razão é sempre somada, ok? É assim que você vai conseguir diferenciar se uma sequência é progressão aritmética ou progressão geométrica, ok? Vamos lá. E agora, relembrar com vocês a fórmula do termo geral da PA. Olha lá, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Com essa fórmula, você consegue encontrar em qualquer termo de uma progressão aritmética. Na geométrica, a formulinha é outra. A n é igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Mas antes de falar disso daqui, eu quero relembrar vocês de algumas propriedades, né, de potência, porque nós vamos ter que usar muita propriedade de potência aqui. Então eu vou relembrar com vocês aqui, ó. Lá quando vocês estavam no 7º ano, 8º ano, 9º ano, vocês estudaram isso aqui, né? Então olha só, relembrando com vocês, ó. Quando eu estou multiplicando duas potências de mesma base, eu conservo a mesma base, né? Se as bases forem iguais na multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Olha lá. Exemplo. Ó, exemplo. Se eu tivesse assim, ó, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a décima, olha lá. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a décima. Bases iguais, conserva a mesma base e soma os expoentes. 2 mais 10. Isso é igual a 3 elevado a 2 mais 10, 12. Certo? Aí quando for divisão de mesma base, divisão de mesma base, eu conservo a mesma base e subtraio os expoentes, m menos n. Ok? Exemplo, professor. Então vamos lá. Exemplo. Olha lá. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a quinta. Ó. Olha lá. Então, divisão de mesma base, conserva a mesma base, né? E subtrai os expoentes. 8 menos 5. Ó, 8 menos 5 é 3. Pronto. Dá 2 ao cubo, né? E agora, quando eu tenho uma potência elevado a um expoente, o que eu faço? Observa, olha como esses dois são muito próximos, né? Mas esse tem parênteses e esse não. O que eu faço então? Ó, uma potência elevada a um expoente. Então você conserva a base e multiplica os expoentes. Exemplo, ó. Exemplo. Se eu tenho lá 2 elevado ao quadrado, isso elevado à quarta, ó. Olha lá, 2 elevado ao quadrado elevado à quarta é 2 elevado a 2 vezes 4, que é igual a 2 elevado a 8. Toda vez que tiver um parênteses aqui, ó, entre os dois expoentes, multiplica os expoentes. Aqui já é o contrário, não tem parênteses. Não tem parênteses. Então, o que eu faço? Por exemplo, 2 elevado a 2 elevado ao cubo. Olha lá. Neste caso, eu tenho que desenvolver primeiro essa potência. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a... Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 8. Pronto. Acabou a conta. Certo? Vamos ver novos exemplos aqui embaixo? Olha lá. Multiplicação de mesma base ali. O que eu faço? Né? Conserva a mesma base. Na multiplicação a gente soma, como a gente viu logo acima, né? Ó, 5 mais 2. Então vai dar 4 elevado a 7.
Ah, multiplicação de novo. Conserva a mesma base e soma os expoentes. 6 mais o menos 4. Olha lá, 2 elevado a 6. Na multiplicação de mais com menos, menos 4. Então, 2 elevado a 2. E nessa divisão, o que eu faço? Olha lá, uma divisão aqui agora. Divisão de mesma base, conserva a mesma base. E subtrai 7 menos 4. Olha lá, 7 menos 4 é 3. Ah, tem essa maneira de fazer divisão também. Essa divisão é na horizontal, essa divisão é na vertical. Conserva a mesma base e subtrai também, porque é uma divisão. 8 menos 6. Ora, 8 menos 6 é 2. E aqui, potência elevada ao expoente. Conserva, nós já vimos ali em cima. E multiplica os expoentes, porque tem um parênteses. Olha lá. E para finalizar, potência da potência. Aí eu tenho que desenvolver aqui em cima primeiro. Ó. Não tem parênteses. 2 elevado ao cubo, 8. Acabou aí. Ok? Próxima aula, desenvolvimento da fórmula do termo geral.